Como é que você avalia a atuação do seu partido dentro dessa articulação nacional? Eu acho que o Democratas ele teve um papel de muita responsabilidade e atuou com essa responsabilidade. Não tenho dúvida nenhuma que teve um protagonismo muito grande, tanto através do deputado Mendonça Filho, quanto de outros deputados do partido e senadores, como é o caso do senador Ronaldo Caiado, do deputado Felipe Maia, do deputado Paulderney Avelino, enfim, um conjunto de deputados que protagonizaram dentro do Congresso Nacional e no Brasil um papel importante na construção desse novo caminho para o país, que está culminando, e aí a gente vai confirmar no Senado, com o impeachment, com o início do processo de impeachment da presidente Dilma. E essa responsabilidade coloca para o partido um papel importante. Eu acho que nesse momento, e aí fazendo um paralelo com o que aconteceu na era de Itamar, logo após o impeachment de Collor, houve uma coalizão no país onde todos compreenderam a importância daquele momento, que era um momento político de transição, de preparar o país para novas eleições e, ao mesmo tempo, de preparar o país para novas eleições, encontrar os rumos econômicos, sociais que o país precisa. Então, guardando as devidas proporções, eu acho que a gente vivencia um pouco esse momento e o Democratas tem responsabilidade nesse contexto. O deputado Mendonça Filho foi um dos grandes protagonistas desse processo como um todo. Hoje está sendo cogitado aí que ele pode ir para um ministério. Isso tem sido discutido dentro do partido, a participação do partido dentro de um possível governo Temer? Isso fica restrito a Brasília, essa discussão. Certamente existe, pelo menos eu acho e acredito que exista, essas discussões. Agora, elas têm que serem pautadas por uma agenda para o país. É absolutamente natural que seja especulada a participação do Democratas como a participação de outros partidos, que é o caso do PSDB, o caso do PSB, e melhor que tivesse mais partidos participando disso, para que essa responsabilidade seja compartilhada entre os atores políticos. Devido ao protagonismo do deputado Mendonça Filho e de sua qualificação para a vida pública, é natural que o nome dele seja cogitado. Por enquanto, são especulações e cogitações, não tem nada confirmado. Com relação a esse possível governo Temer, como é que você enxerga a capacidade dele justamente de colocar o país no rumo do desenvolvimento de novo? Capacidade para isso eu acredito que ele tenha. O que eu acho que ele precisa fazer, e eu acho que vai ser um dos maiores desafios, é exatamente entender o simbolismo do governo dele. Cada passo é uma sinalização para a população, até porque hoje o sentimento do brasileiro em relação a um possível governo Temer é muito parecido em relação ao sentimento ao governo Dilma. Não é de aceitação, é de rejeição. Então, embora ele tenha a legitimidade constitucional de ocupar esse cargo, ele precisa buscar nas ruas a legitimidade através do apoio popular. Para conquistar isso, ele terá que ser muito firme nos seus posicionamentos, nas ações a serem tomadas, e eu acho que muitas vezes vão ser ações amargas, mas eu acho que existe uma maturidade no país. Eu acho que a população hoje está consciente de que não existe um milagre a se fazer, mas medidas a serem tomadas que possibilitem ao Brasil voltar a crescer, a ter uma resistência institucional para responder ao que o momento precisa. Muitas pessoas que foram às ruas e têm ido às ruas pelo impeachment, elas demonstram uma afinidade com o tipo de política que se faz do Democratas, né? Então, alguns colocam que é um partido que defende, de certa forma, a redução do Estado, a redução do inchaço da máquina pública e outras medidas que são, digamos assim, condizentes com o programa de governo do partido e que podem realmente casar um pouco com esse possível governo Temer. É por aí, o DEM se coloca como um partido que defende a redução do Estado. Como é que é o DEM, ideologicamente, hoje, dentro de um governo Temer? Assim? O que é que ele defenderia para o país? Nós temos uma definição ideológica clara, uma definição pelo liberalismo. Nós somos um partido liberal.
Isso aí não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O que é que acontece? Você tem na política um movimento pendular. Então teve um momento onde nós estávamos em baixa, digamos assim, onde você teve o auge do lulopetismo com um populismo difundido não apenas no Brasil, mas na América Latina, e um modelo que está mostrando um certo esgotamento. Esse modelo está mostrando um certo esgotamento. E a sociedade começa a perceber que aquilo que nós dissemos, aquilo que nós pregamos e aquilo que nós lutamos para que acontecesse no Brasil tem sentido. E por isso o apoio ele vem sendo crescente, essa percepção da população em relação a um discurso que é nosso ao longo da história, ao longo do tempo. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que, para que o país saia da situação que está, passa sim pela redução do Estado, que seja um Estado forte, onde ele precisa ser forte, que ele não sirva de cabide para aparelhamento do Estado. Historicamente, se você pegar todos os exemplos onde você tem uma presença maior do Estado, onde você tem um Estado grande, esse Estado inchado, que é um paquiderme, que não tem eficiência nem tem rapidez para responder ao que as pessoas precisam. Quando você tem um Estado maior, você tem mais corrupção, menos liberdade, menos democracia e menos liberdade individual. Então, esse modelo não corresponde aos valores defendidos pela população. Que ao mesmo tempo, quando você tem uma crise da democracia representativa, você tem em alta os valores democráticos. E esses valores, a valorização disso passa necessariamente pela diminuição do Estado para duas coisas: que o Estado caiba no bolso do contribuinte e para que o Estado seja provedor dos serviços realmente necessários. Isso, diante dessa visão, a gente estaria próximo de chegar num segundo ciclo de liberalização do país, dentro do contexto regional? Você acredita que a gente vai voltar de repente para aqueles anos 90, onde houveram várias privatizações estatais e tudo mais? Eu não sei exatamente que modelo vai ser adotado, se vai chegar ao ponto de algumas privatizações, até porque eu acho que o que tinha que ser privatizado já foi privatizado, mas você precisa, por exemplo, retomar uma agenda que foi abandonada e que foi, na verdade, sucateada durante esses anos, que é a força das agências reguladoras. E que tem um papel fundamental para você ter um Estado, um Estado atuando onde ele precisa atuar, mas que ele se guarde dentro daquilo que é necessário e fortalecendo as agências reguladoras. Então, por exemplo, uma agenda desse tipo, eu acho que ela tem que estar presente. Houve um aparelhamento nesses últimos anos dessas agências reguladoras que dificultou o mercado e que comprometeu o papel do Estado em alguns aspectos. Em relação à economia, eu não tenho dúvida que alguns conceitos precisarão retornar. Conceitos esses, inclusive, que foram assumidos até 2008 pelo próprio governo Lula. E que, para responder àquela marolinha da crise internacional, esses conceitos foram abandonados e aí eles criaram aquela nova matriz econômica, baseada no consumo. E que você não fortaleceu os pilares da economia nacional. Só que isso foi uma resposta momentânea. O que é que aconteceu ali? Uma euforia social por conta da possibilidade de um consumo desenfreado, né? E que veio resultar no desmonte da economia junto com um aparelhamento e um custo do Estado enorme. O gasto público ultrapassou todos os limites. Então, isso desmantelou a economia brasileira e isso precisa ser retomado. Isso precisa ser retomado e as medidas precisam ser feitas. Petrobras, como é que o partido, você particularmente, se posicionaria com relação a esse estatal que foi afundada em escândalos de corrupção? Há quem diga que ela deve ser privatizada hoje. Aí vai uma opinião minha, né? Assim, eu não sei como o partido está vendo essa questão, mas eu acho que a Petrobras ela é extremamente simbólica nesse momento e vai ter um significado muito importante nessa primeira etapa de um possível governo Temer.
montou-se dentro da Petrobras um esquema de corrupção, de sangramento do dinheiro público para abastecer um projeto de poder. Então, isso tem que ser decepado, isso tem que ser, de uma vez por todas, tirado, acabado com esse esquema, tem que acabar com esse esquema que existe dentro da corrupção, dentro da Petrobras. Então, vai ser simbólico quem vai para a Petrobras, como vai para a Petrobras e como recuperar a empresa. A empresa precisa ser recuperada. Se isso passa por privatização ou não, eu particularmente acho que não seria o caso e nem é o momento. Eu acho que se precisa fazer um esforço para recuperar a empresa. Agora, só vai recuperar a empresa se cortar as torneiras da corrupção. E isso precisa ser feito de uma maneira radical. A senhora falou aí de programas sociais que foram o carro-chefe do governo e que precisam ser revistos, esse inchaço, né? Esse gasto todo que o governo tem hoje com esse tipo de programa. Com relação ao Bolsa Família, esses programas que são carro-chefe do PT, como é que um governo Temer deveria agir, dentro de uma perspectiva do seu partido? Veja, inclusive do ponto de vista matemático, o que esses programas eles representam dentro do rombo que existe no país não é muito significativo. Né? Quando, no caso das pedaladas, que existe o argumento de que não, se pedalou para pagar programas sociais. Dos 55 bilhões, não chegou a 2 bilhões o que se usou para pagar programas sociais, como é o caso do Bolsa Família e alguns outros programas. E esses programas, eles são importantes, eles são fundamentais. E o que possibilitou que eles existissem foi a estabilização da moeda. Foi o maior programa social que existiu nesse país no governo Fernando Henrique. Iniciado no governo Itamar, um processo iniciado no governo Itamar e consolidado no governo Fernando Henrique. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para preservar os programas sociais é arrumar a economia, é segurar a inflação, é fazer o ajuste fiscal, é diminuir o gasto público, para que as coisas essenciais elas possam ser mantidas. E dentro dessas coisas essenciais estão os programas sociais. Continua, um dia desse eu estava escutando numa rádio o presidente da CUT falando que se Dilma cair ia acabar com o Pronatec, com Minha Casa Minha Vida, com o Bolsa Família. Então assim, eles não mudam o discurso. Isso não vai acontecer. Mas continuam fazendo o discurso do medo, o discurso do terrorismo. A população acordou para isso. Sabe que essas conquistas elas não voltam atrás. Que a conquista maior que está sendo colocada em jogo é exatamente a da estabilidade econômica do país. Que se você tem uma geração no Brasil que está aprendendo agora o que é inflação. A minha geração viveu a inflação. A sua geração viveu a inflação, mas tem uma geração que não sabe o que é inflação, que está aprendendo agora. Então colocar isso em xeque é o maior crime que se pode cometer no Brasil. Dentro disso tudo que a gente já falou agora, é possível conciliar um Estado liberal com a redistribuição de renda? Isso é a essência, inclusive, de um Estado liberal. Porque quando se fala no Estado liberal, se imagina só a questão voltada para a economia. Na verdade, todos esses programas, que são programas de inclusão ou de proteção social, eles têm uma inspiração liberal, que são os programas que se chama de safety net, que são as redes de segurança exatamente para aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que estão marginalizados do mercado, em relação ao mercado. Então, todos esses programas, eles têm uma inspiração liberal. E se você tem um Estado forte, onde ele é necessário, e você consegue garantir essa igualdade de oportunidades, você distribui renda. Onde é que ele é necessário? Ele é necessário na segurança, ele é necessário na saúde, ele é necessário na educação, ele é necessário na questão ambiental, ele é exatamente necessário junto a essas pessoas que estão praticamente à margem da sociedade, e esse Estado ele precisa estar forte nisso, ele precisa estar forte nessas áreas, e não nas áreas onde ele serve de cabide de emprego. Com relação ao próximo passo, já falou da economia, Michel Temer assumindo o governo, como é que se comportaria. E essas outras pessoas que hoje também fizeram parte
do processo de impeachment, dessa articulação, mas que estão envolvidas em escândalos como Eduardo Cunha. Como é que o DEM ele vai se comportar perante essas pessoas agora, assim, dessa nova etapa? Eu acho que tem que ter uma postura muito firme em relação a isso. Se criou no Brasil uma coisa de que, se você é a favor do impeachment, você é a favor de Cunha. Não é isso, não é isso. São duas coisas diferentes. O Cunha, ele é caso de polícia. E ele precisa ser tratado dessa maneira, dentro do que determina o regimento da Câmara. Agora, ele é um adversário dificílimo de se enfrentar, porque ele conhece absolutamente tudo e ele manipula as regras em favor dele. Agora, ele é um adversário que precisa ser enfrentado. Ele precisa ser enfrentado. Como também a gente tem que olhar com muita cautela e colocar a lupa em cima do que está acontecendo no Senado, porque do mesmo jeito que na Câmara o processo de impeachment foi liderado pelo presidente da Câmara, que infelizmente é Eduardo Cunha, no Senado ele é liderado pelo senador Renan Calheiros, que tem as mesmas complicações do Eduardo Cunha. Então a população tem que estar prestando atenção nisso, e os partidos serão cobrados em relação a isso. O Democratas será cobrado em relação a isso e tem que responder. Por exemplo, o relator na Comissão de Ética do processo de Cunha é exatamente um deputado do Democratas, o deputado Marcos Rogério, e ele tem respondido a contento, ele tem enfrentado o presidente em discussões, inclusive recentes, de aumentar ou não, ampliar ou não a questão do processo do presidente ali dentro. Então todos os partidos serão cobrados por isso, o Democratas será cobrado por isso e terá que responder à altura.